Em um mundo cada vez mais polarizado, onde as ideias colidem com uma intensidade sem precedentes, poucas figuras conseguiram capturar a atenção e a paixão de uma geração como Charles Kirk. Nascido em 1993 em Arlington Heights, Illinois, Kirk não era apenas um ativista político. Ele era um fenômeno, um catalisador de um movimento que ressoou profundamente com milhões de jovens conservadores em toda a América. Sua ascensão meteórica, seus ideais inabaláveis e, finalmente, o seu trágico e abrupto fim, em 10 de setembro de 2025, na Universidade de Utah Valley, transformaram-no em um símbolo complexo e controverso de uma era conturbada. Este vídeo não busca glorificar nem condenar, mas explorar a tapeçaria intrincada de uma vida dedicada à convicção, os ideais que ele defendeu com fervor e o impacto sísmico de sua partida prematura. Mergulharemos na história de um homem que, para muitos, representava a voz de uma nova direita e, para outros, um divisor de águas na paisagem política americana. Quem foi Charlie Kirk? O que ele realmente acreditava? E como sua morte, em um ato de violência chocante, redefiniu o debate sobre o futuro da política e da liberdade de expressão. Prepare-se para uma jornada reflexiva de um legado interrompido, mas jamais esquecido. Para entender Charlie Kirk, é preciso voltar a 2012, um ano que marcaria o início de uma jornada extraordinária. Com apenas 18 anos e em meio a um cenário político e cultural que ele percebia como cada vez mais hostil aos valores conservadores, Kirk cofundou a Turning Point USA ao lado de Bill Montgomery. A missão era clara e ambiciosa: identificar, educar, treinar e organizar estudantes para promover o princípio do livre mercado e do governo limitado às universidades e escolas secundárias americanas. Ele não era um acadêmico tradicional e nem um político de carreira. Era um jovem com uma paixão ardente por suas convicções e uma habilidade inata em se comunicar com a sua própria geração. Sua abordagem era direta e muitas vezes confrontadora. Kirk se destacou por levar o debate conservador diretamente aos campi universitários, frequentemente considerados bastiões do liberalismo. Seus vídeos de debates intensos com estudantes e professores progressistas se tornaram virais, impulsionando-o para a fama e solidificando a sua imagem como um defensor destemido da liberdade de expressão e dos valores conservadores. Ele argumentava que a cultura do cancelamento e a hegemonia ideológica nas instituições de ensino estavam silenciando vozes dissidentes e minando o debate aberto. O crescimento da Turning Point USA sob sua liderança foi exponencial. De uma pequena iniciativa, o movimento se tornou no que muitos chamavam de o maior movimento conservador estudantil dos Estados Unidos, com milhares de capítulos em camping por todo o país. Kirk não apenas mobilizou jovens, mas se tornou uma figura influente na mídia conservadora, apresentando programas de rádios e podcasts que alcançavam milhões. Sua lealdade inabalável a Donald Trump, especialmente na campanha presidencial de 2016 e ao longo de sua presidência, o colocou no centro do movimento MAGA, Make America Great Again. Em português, torne a América grande novamente, tornando-se um dos aliados mais próximos e vocais do presidente. Ele soube, como poucos, traduzir a mensagem populista de Trump para uma audiência jovem, utilizando as redes sociais e os eventos de grande porte para amplificar sua voz. Essa aliança não só cimentou sua posição como uma força política, mas também o tornou uma figura polarizada, amada por seus seguidores e veemente criticada por seus oponentes. Sua trajetória é um testemunho do poder da convicção
e da capacidade de um indivíduo de transformar o discurso político em uma era digital. No cerne da filosofia de Charlie Kirk estava uma defesa intransigente dos princípios conservadores que ele acreditava estarem sob ataque na América moderna. Seus ideais eram abrangentes, mas giravam em torno de alguns pilares fundamentais. Primeiramente, a liberdade de expressão para ele era um direito inalienável e a base de uma sociedade livre. Ele criticava veementemente o que chamava de cultura do cancelamento e da supressão de vozes conservadoras nas universidades e plataformas de mídia social, argumentando que o debate robusto, mesmo que desconfortável, era importante para a busca da verdade. Em segundo lugar, Kirk era um defensor fervoroso do livre mercado e do governo limitado. Ele via a intervenção governamental excessiva como um entrave à prosperidade individual e à inovação, promovendo políticas que incentivavam a iniciativa privada e a responsabilidade pessoal. Seus discursos frequentemente abordavam a ameaça do socialismo e do progressismo, que ele considerava como ideologias perigosas aos fundamentos da nação americana. Outro aspecto central de sua mensagem era a defesa dos valores sociais e culturais conservadores. Kirk advogava por direitos a armas, condenava o aborto e promovia uma visão tradicional da família com papéis de gêneros bem definidos. Ele acreditava que a erosão desses valores estava enfraquecendo a estrutura moral da sociedade. Sua retórica, por vezes provocativa, visava despertar uma nova geração para o que ele via como uma batalha cultural pela alma da América. Sua influência não se limitava apenas aos campi universitários. Através de sua plataforma na Turning Point USA, ele construiu uma rede de jovens ativistas, fornecendo-lhes ferramentas e formação para se engajarem politicamente. Ele era um mestre na utilização das mídias sociais para disseminar suas ideias, transformando clipes de seus debates em conteúdo viral que alcançavam milhões. Kirk não apenas articulava uma visão conservadora, ele a personificava para muitos de seus seguidores, tornando-se um ícone para aqueles que se sentiam marginalizados ou incompreendidos pela cultura dominante. Sua capacidade de mobilizar e inspirar uma base jovem e engajada foi um dos seus maiores legados, o que o tornou uma figura poderosa e, para alguns, tão perigosa. A trajetória de Charlie Kirk, marcada por debates intensos e uma ascensão meteórica, encontrou um fim abrupto e violento em 10 de setembro de 2025. Naquele fatídico dia, Kirk estava discursando em um evento na Universidade de Utah Valley, em Orem, Utah, um dos muitos palcos onde ele levava sua mensagem diretamente aos jovens. O que deveria ser mais uma de suas palestras apaixonadas transformou-se em uma tragédia que abalou a nação. Por volta das 12h30, horário local, apenas 20 minutos do início do seu discurso, um tiro ecoou pelo auditório. Charlie Kirk foi atingido no pescoço. O caos se instalou. Imagens de câmeras de segurança e celulares de participantes registraram os momentos de pânico e a subsequente comoção. As autoridades agiram rapidamente e Tyler Robson, um rapaz de 22 anos, foi identificado e preso como principal suspeito do assassinato. Os motivos exatos de Robson ainda estão sob investigação, mas o ato chocou profundamente a sociedade americana, levantando questões sobre a polarização política e a segurança de figuras públicas. A notícia da morte de Kirk se espalhou como um incêndio. O presidente Donald Trump, um dos seus aliados mais proeminentes, lamentou a perda publicamente, descrevendo-a como um momento sombrio para a América. Líderes políticos de todo o espectro ideológico expressaram suas condolências.
embora a repercussão tenha sido complexa, refletindo a natureza polarizadora de Kirk em vida. Para seus milhões de seguidores, a morte de Kirk foi um golpe devastador, um ataque à liberdade de expressão e aos valores que ele representava. Para os seus críticos, embora a violência tenha sido universalmente condenada, a tragédia reacendeu debates sobre a retórica política e suas consequências. O assassinato de Charlie Kirk não foi apenas a perda de uma figura pública. Foi um evento que levou a América a confrontar a crescente intensidade de suas divisões. Kirk deixou um vácuo no movimento conservador jovem e levantou a questão de como um debate político pode prosseguir em um ambiente onde a violência se torna uma possibilidade real. Seu legado agora é inseparável de sua morte. Um lembrete sombrio dos perigos da polarização e da fragilidade da paz social. E a pergunta que permanece é: como a nação irá se curar e prosseguir após um evento tão traumático? A história de Charlie Kirk é um espelho das tensões que envolvem o nosso tempo. Seus ideais, embora controversos para alguns, inspiraram milhões a se engajarem no debate público. Mas o que isso significa para você? Em um mundo onde as vozes se multiplicam e as divisões se aprofundam, é mais importante do que nunca buscar a compreensão, mesmo quando discordamos. Convidamos você não apenas a consumir informações, mas a questioná-las, a pesquisar por si mesmo e a formar suas próprias convicções. Que vozes você está ouvindo? Quais ideais você defende? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe as suas reflexões sobre o legado de Charlie Kirk e o futuro do discurso político. Sua perspectiva é fundamental para construir um diálogo mais rico e informado. O assassinato de Charlie Kirk, em sua brutalidade e finalidade, serve como um lembrete sombrio de que as ideias, por mais poderosas que sejam, podem ter consequências reais e, por vezes, trágicas. Kirk foi uma figura que personificou a paixão e a polarização da política contemporânea. Um jovem que, com uma visão clara e uma plataforma crescente, desafiou o status quo e inspirou uma geração a se engajar. Seu legado é complexo. Para uns, ele foi um herói, um defensor da liberdade e da verdade. Para outros, uma figura divisiva que contribuiu para a radicalização do discurso político. Independentemente de como se avalie sua vida e seus ideais, a história de Charlie Kirk nos força a refletir sobre a natureza do debate público em nossa sociedade. Como podemos defender nossas convicções sem incitar a violência? Como podemos construir pontes de entendimento em um cenário de profundas divisões? A resposta não é simples, mas a busca por ela é mais urgente do que nunca. O silêncio imposto pela violência nunca é a solução. O verdadeiro legado de Charlie Kirk talvez não esteja apenas nas ideias que ele defendeu, mas na conversa que sua vida e sua morte provocaram. Uma conversa sobre respeito, tolerância e a responsabilidade que todos nós temos na construção de um futuro onde as palavras e não as balas moldem o destino de uma nação. A discussão sobre o legado de Charlie Kirk e o estado da política moderna está apenas começando. Convidamos você a continuar essa conversa de forma construtiva. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. E lembre-se, a democracia prospera no diálogo e não na violência. Participe, questione, ajude a moldar um futuro onde as ideias possam florescer sem medo. Sua voz importa. Um abraço e até o próximo vídeo.